E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company, mais um Historizado Drops, Story Drops para vocês, onde hoje nós vamos falar do seguinte: a construção da Basílica de São Pedro no Vaticano e a AFIP, né? Qual a relação, qual foi a semelhança da Associação dos Filhos do Pai Eterno aqui no Brasil, liderados pelo Padre Robson, e a construção da Basílica de São Pedro com o Papa Júlio II no Vaticano? Na verdade, no início ali do século, fim do século XV, início do século XVI, o Papa Júlio II no Vaticano decidiu construir a grande Basílica de São Pedro, na Praça do Vaticano, essa mesma que está lá. Além da Basílica de São Pedro, nós teremos também a Capela Sistina, que tem esse nome devido ao Papa Sisto. A Capela Sistina é famosa pela pintura do seu teto por Michelangelo. O que ocorreu justamente na virada do século XV para o XVI, né? A igreja, ela tinha forte influência política, jurídica. Então, indiretamente, ela vendia cargos eclesiásticos. Isso acabava acontecendo. E qual era o problema de vender o cargo de bispo, o cargo de cardeal? É que esses cargos, galera, eles iam carregados de direitos políticos e direitos jurídicos. Muitas vezes um bispo, ele era o juiz de uma região. Muitas vezes o cardeal era o prefeito de uma região. Então, muitas pessoas tinham interesses em entrar nesses cargos por esses poderes, mas elas não tinham preparo, estudo para esses cargos, compreenderam? E isso coincidiu, na época, com a cobrança de indulgências. A cobrança de indulgências, né, até me desculpe, agora que eu reparei aqui, a cobrança de indulgências, né, ela era comum na Idade Média, né, na Idade Média, na Alta Idade Média, por não ter moeda, era feito o tostão de Pedro. As pessoas doavam alimentos, doavam objetos para a igreja. Com o nascimento, o renascimento do comércio na Baixa Idade Média, o surgimento da burguesia e tudo mais, e a moeda circulando, a igreja passou a cobrar as indulgências. O que era a indulgência? A indulgência era justamente para você pagar o seu pecado em dinheiro à igreja. Como só a igreja tinha o poder de dar o perdão no fim da Idade Média e início da Moderna, ela não só cobrava de você rezar Ave Marias ou Pai Nossos, na verdade a igreja também cobrava um valor pelo seu pecado. E esse dinheiro era usado para a construção das igrejas, manutenção das igrejas, para caridade, tudo normal, sem problema. O grande lance é que chegou um momento que o Papa Júlio II quis construir o grande Vaticano que vocês conhecem hoje. Já existia a antiga Basílica de São Pedro lá, construída pelo imperador Constantino, né, do Império Romano, e o Papa Júlio II quis construir uma gigantesca. Ela está lá. Ela é tão grande que ela foi construída em volta da antiga de Constantino, galera. Quando terminaram a gigantesca, derrubaram dentro dela a antiga Basílica de São Pedro de Constantino e tiraram, né, os entulhos, para você ter ideia do tamanho daquilo. E aí, o Papa Júlio II, então, ele decidiu aumentar o valor das indulgências para poder ter verbas para construir a grande Basílica de São Pedro e os demais prédios religiosos na região. Compreenderam? Ele ainda pedia doação de material de construção também. Isso é lá por volta do século XVI. Então, foi cobrado um valor alto na indulgência, tá lá, foi construída. Tá lá a Basílica de São Pedro, a Capela Sistina, o dinheiro que pagou o serviço de Michelangelo, galera, para pintar a Capela Sistina, o serviço de Bernini, né, para arquitetura e outras coisas mais, saiu das indulgências, isso aí. Compreenderam? E aí o que aconteceu? Ela foi construída, né? Depois o Papa Júlio II, o Papa Sisto e aí o Papa Urbano VII foi onde concluiu a construção. Ora, abaixaram o preço das indulgências? Não. Continuaram cobrando, numa forma horrorosa. Muitas pessoas mais pobres não tinham condição de pagar o seu pecado no preço, tá entendendo? E isso acarretou numa consequência que foi a Reforma Protestante. Lutero, que era membro da igreja, começou a questionar as indulgências e outros membros da igreja também. Então, o que eu trago aqui para vocês? Ora, esse fato que nós vivemos no Brasil com o Padre Robson, presidente da Associação dos Filhos do Divino Pai Eterno, para a construção da grande igreja do Divino Pai Eterno no interior do Brasil, né? Ali o Padre Robson montou várias associações pedindo doações, sem problema. O que acabou acontecendo? Várias dessas doações foram desviadas, várias pessoas se envolveram nessa situação,
Nós ainda nem temos certeza se o padre Robson é culpado ou não de alguma coisa. As investigações estão sendo feitas nesse momento que eu estou postando o vídeo aqui no Historizado Company, que é a história de tudo. E aí você tem 3 ou 4 associações que se enriqueceram, tá? Chegando a número de quase R$ 1 bilhão, onde você tem provas de compra de coisas desnecessárias, desvio desse dinheiro e detalhe, a construção ainda está em suas fundações. São anos pedindo doações, a construção está em suas doações. Várias empresas se envolveram, várias pessoas que nem membros da igreja eram, como foi o caso desse período. Ou seja, isso é uma coisa muito comum na instituição igreja. Entenderam? Contudo, a gente deve compreender que quem tem sua fé, as divindades não tem nada a ver com isso. Da mesma forma que existe a instituição igreja, que também não tem nada a ver com isso. Mas a história do homem, que a ciência história, tá ok? É a ciência que estuda o homem no tempo. A ciência história mostra que isso é uma coisa mais comum do que se parece. E não só na igreja católica. Hoje nós enfrentamos problemas também com João de Deus dentro do espiritismo no Brasil, tá ok? Não só com escândalos sexuais, mas também com escândalo de produção, extração de pedras preciosas, terras e outras coisas mais, e também com lavagem de dinheiro na Igreja Universal, tá ok? Com políticos protestantes, né, evangélicos aí, como o Crivella, né, prefeito do Rio no momento. Então é muito comum a história do homem mostrar que as instituições religiosas e a religião ela foi usada por homens para se aproveitar de dinheiro e outras coisas mais. Mas as divindades, para quem tem fé, e as instituições, galera, não tem nada a ver com isso. Continue com sua fé, não resta dúvida, continua sempre devoto, mas sabe que sempre terão homens que vão atravessar esses caminhos e tirarem proveitos disso. Então essa seria justamente a relação hoje, em pleno século XXI, da AFIP, com a construção da Basílica de São Pedro do Papa Júlio II, galera, lá no século XVI no Vaticano, beleza? Espero que tenham gostado, dê seu like aí que é muito importante pra gente, se inscreve no canal, indica aos amigos, marca o sininho para receber as notificações, porque agora você já ficou historizado, um abraço!